Olá, tudo bom com vocês? Olha só, esse com certeza é aquele tipo de vídeo que você vai ver o título e já vai ficar com raiva de mim. Aline, como assim? Você está comparando o ícone Max com o Chuck Bass? Isso não se faz. Eu sei, gente, mas calma! No final desse vídeo tudo vai fazer sentido aí na sua cabeça. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal é, de fato, compartilhar com vocês, assim, pensamentos mesmo em relação a alguns personagens, a complexidade deles, a história deles, né? Então, em Gossip Girl, basicamente, a gente consegue fazer, sim, paralelo com vários outros personagens da antiga série. E isso não significa que são os mesmos personagens, que a gente tá falando que é o novo Chuck Bass, ou o novo Nate, ou a nova Blair, não, mas às vezes a gente consegue fazer esse paralelo sim com histórias que a gente já acompanhou há muitos anos atrás, e é exatamente sobre isso que eu vim aqui falar com vocês hoje. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Bom, antes mesmo do lançamento da nova Gossip Girl, quando eles ainda estavam anunciando o elenco principal da série, quando o Thomas foi confirmado, gente do céu, eu lembro que foi uma loucura que basicamente todo mundo, incluindo eu, falou a mesma coisa. Gente, ele vai ser um novo Chuck Bass, meu Deus, é a cara dele. E realmente o Thomas, ele é muito louco, né? Porque ele é um ator que tem ali a carinha dele própria, obviamente, ele tem a sua personalidade, mas é um ator que a gente sempre consegue comparar com outros personagens. Por exemplo, quando ele esteve ali em Legacy, ele interpretou o vampiro Sebastian e todo mundo ficava falando que ele era o novo Damon, porque ele tinha, de fato, aquela vibe do Damon Salvatore, e isso não é diferente aqui nessa nova Gossip Girl, porque, de fato, o rostinho, o jeito, a forma de falar, a história, ele lembra muito, sim, o Chuck, você querendo ou não. Só que a proposta dessa nova Gossip Girl é justamente ser diferente da Gossip antiga, é ser mais moderna e mostrar esse universo em 2021, na atualidade, sabe? E com certeza explorar determinadas histórias que a gente não conseguiu ver na outra Gossip, justamente por ser de uma geração e de uma época completamente diferente. Agora que a gente já tem aí essa primeira temporada todinha dessa nova, a gente consegue ver que, de fato, eles meio que tentaram consertar, entre aspas, os erros da antiga Gossip Girl, onde a gente não tinha quase representatividade nenhuma. E claro, né, gente, histórias mudam, as coisas mudam. Se você quiser a Gossip Girl exatamente como era antes, com os mesmos personagens, era só você assistir a outra, né? Não ia precisar ter uma nova. Até mesmo o Chuck Bass, vamos colocar aí esse personagem. Se na segunda temporada ou alguma outra temporada ele faça uma participação especial, que, meu Deus do céu, eu morro do meu coração com toda certeza, a gente sabe, na verdade a gente tem que saber, o que é óbvio, mas às vezes a gente tem que desenhar, que ele não vai ser o mesmo personagem, porque ele cresceu, ele evoluiu, ele amadureceu. Eu acho que a gente fica muito preso àquele Chuck Bass do começo, que realmente era um escroto. Ele continuou sendo escroto por muito tempo, por todas as temporadas no caso, mas assim, a gente pensando agora em 2021, por exemplo, o Chuck, ele tá casado com a Blair, ele tem um filho, então a vida dele é completamente diferente. Não espere que o Chuck Bass, ele vai aparecer nessa nova Gossip Girl e vai trair a Blair, ou ele vai querer trocar a Blair por um hotel, ou ele vai fazer alguma coisa muito louca. Não, porque agora ele é um homem, ele amadureceu, e eu acho que é exatamente isso que a série quer mostrar, sabe? Essa nova série, no caso. É claro que tem homens e pessoas que nunca mudam na vida, mas a gente tá falando de uma série, a gente tá falando de ficção. Mas enfim, falando mais a respeito do Chuck Bass, a gente sempre sabe que ele é esse tipo de personagem extremamente livre, que ele ficava com quem ele quisesse, ele não se importava com o que as pessoas falavam a respeito dele. Pelo menos ele demonstrava isso, mas a gente sabe que não era bem assim. A história dele é muito louca, é muito complexa, vai muito além de tudo isso. Mas enfim, ele era, de fato, o personagem mais livre, ao meu ver, assim. Eu consigo ver esse paralelo até do Chuck com a Georgina, que também era essa personagem bem livre. Mas assim, o Chuck, ele tinha uma coisa de que ele era extremamente conquistador, ele tinha essa vibe, e a partir do momento que as garotas não queriam ficar com ele, sei lá, ele ficava muito louco, e isso mexia extremamente com o ego dele. Então ele fazia joguinhos e ele insistia de todas as maneiras possíveis até essa garota ficar com ele. E às vezes não era nem coisa dele ter sentimento, na verdade
verdade, na maioria das vezes, ele não tinha sentimento, ele não amava aquela pessoa, mas ele tinha essa coisa de ele vai conseguir o que ele quer e ponto final, e ele fazia de tudo. A gente sabe que com isso a gente teve momentos muito pesados, por exemplo, ele assediar e quase estuprar a Jenny, só não estuprou porque o Danny e a Serena chegaram nesse momento, ou até mesmo ele quase estuprando a Serena. Então a gente já sabe, a gente já tá careca de saber o podre que o Chuck foi no decorrer aí da série. Mas eu acho que é exatamente por isso que a galera tem esse receio, né, essa coisa de não querer comparar a história dele com o Max. Mas se você parar pra ver, é óbvio que o Max não faz coisas que o Chuck fazia, tipo esse negócio de assédio e tudo mais. Porém, o Max, tá? Ele também tem essa vibe conquistadora, essa coisa de que mexe no ego dele, ele fica com todo mundo, ele também é o personagem mais livre dessa nova Gossip Girl, com toda certeza. Ele fica com as pessoas e não tá nem aí, ele não esconde que ele é esse cara que nunca teve um relacionamento sério, que sai ficando com todo mundo por aí, sabe? Mas aí, reparem bem que a partir do momento que o Rafa recusou a ficar com o Max, ele ficou extremamente obsessivo, ele ficava se perguntando como assim ele ficou com outras pessoas, mas comigo não. Todo mundo quer ficar comigo, eu fico com todo mundo, então ele tem que ficar comigo também. Então, a partir desse momento, o Max começou a ter várias atitudes, transformando essa situação em um joguinho, coisa que o Chuck Bass fazia e fazia muito. Ele ficou com a Aki na frente do Rafa ali na sauna pra meio que fazer ciúmes e entrar nesse joguinho também. É claro que o Rafa tava fazendo doce, a gente sabe disso porque ele é um podre, e a partir do momento que ele conseguiu ficar com o Rafa, as coisas, né, mudaram completamente. Afinal de contas, o Rafa ficou obsessivo com ele. Mas aí não somente em relacionamentos, eu acho que o Max, ele já mostrou que ele gosta muito de joguinhos e manipulação, assim como o Chuck gostava, mas claro que de formas diferentes, né? Eu acho que o Chuck era muito pesado em algumas coisas, ele pegava pesado, e não somente ele, né? Não vamos mentir que todos os personagens passavam dos limites na antiga Gossip Girl, e exatamente por isso que ela é tão diferente dessa nova, que os personagens, eles acabam se segurando mais. Na antiga, a Blair, ela passava do ponto, assim, em vários momentos, assim como a Serena, enfim. Enfim, o Chuck Bass é muito conhecido pelos seus joguinhos, e o Max, eu acho que também tá indo nessa onda. Lembra aí nessa primeira temporada, quando ele cria esse perfil falso pra poder entender o que tava rolando com o pai dele, meio que desmascarar o pai? Isso é uma coisa que claramente o Chuck Bass faria. Então o Max, ele vai lá, não importa que é o pai dele, ele simplesmente cria um perfil falso do Rafa, dá em cima, e depois tem toda uma confusão aí em relação a isso. A gente tem até esse momento dele se juntando com a Julian pra eles criarem esses joguinhos e desmascarar os pais. Isso é muito da hora, porque realmente são coisas que é da essência desse universo que os outros personagens também faziam. Mas é claro que nem tudo é igual, óbvio, e uma das diferenças aí entre o Max e o Chuck é justamente sobre a família deles, né? Os problemas familiares é completamente diferente. Apesar da gente ver aí esse drama em relação ao Max, dos pais dele se separando e ele ficando triste a respeito disso, como eu posso dizer isso? As pessoas da família do Max amam ele, coisa que não acontecia com o Chuck. Ele sempre se sentiu culpado, acreditando que a mãe morreu no parto e é culpa dele, por isso que o pai dele trata ele mal. Ele tem um relacionamento muito conturbado com o Bart Bass, que é um podre, é um péssimo pai, ele é horroroso, ele sempre apontava o dedo na cara do Chuck, ele falava coisas assim horríveis. A gente nunca teve, eu acho que de fato, um momento de pai e filho bacana, né? Então o Max, nesse ponto, ele tá no lucro, porque ele tem dois pais que amam ele, e a gente também conheceu a mãe biológica dele, que aparentemente também ama muito e faz de tudo pelo filho ali, pelo menos foi o que a série demonstrou até então. Se você parar pra pensar, o Chuck, ele é muito sozinho, ele se sentia muito sozinho justamente por conta desses problemas familiares, e ele acabava tentando suprir isso com outras coisas. Então muitas merdas que ele fazia era justamente pra chamar a atenção do pai, pra poder ir contra o pai, sabe, pra poder enfrentar mesmo ali, porque eles viviam tretando. E isso não é uma coisa que eu tô tentando passar pano pro personagem, não, tá? Longe de mim, não é isso. Eu sei que ele sempre fez merda, já falei isso no vídeo inteiro, mas não, vocês não entendem, né? Não
entra na cabeça de vocês, é uma coisa que a própria Gossip Girl já falou em vários momentos, sempre mostrou essa relação do Chuck com o Bart extremamente problemática, e a gente consegue ver ele, enfim, sendo amado de verdade por alguém da família, que é no momento que a Lily Van Der Woodsen acaba chegando aí nessa história, e ela de fato foi uma pessoa que amou o Chuck de verdade como o seu próprio filho. Agora, em outras coisas, gente, é meio que impossível não fazer esse paralelo entre o Max e o Chuck, e por isso que eu falo que o Max, ele é meio que o Chuck melhorado, ou o Chuck da nova geração, o Chuck desconstruído, o Chuck de 2021, sei lá, como você quiser chamar. Por exemplo, na antiga Gossip Girl, nós tínhamos o Chuck Bass e a sua sexualidade, que era um ponto de interrogação. Na verdade, a série nunca falou muito a respeito disso, a não ser em um momento que a gente sempre ficou se perguntando, anos e anos, mas a série nunca confirmou de fato qual que era a sexualidade do Chuck, porque a gente via ele basicamente ficando com mulheres, né? Mas é impossível esquecer desse momento que a Blair manipula toda uma situação pro Chuck ficar com o cara, e aí a partir do momento que ele descobre, depois que ele já beijou esse cara e tudo mais, a Blair vai conversar com ele, achando que o problema é pelo fato dele ter beijado um homem, né, e não uma mulher. Mas aí o Chuck, ele acaba dando a entender que ele não se preocupa com isso. Ele fala, cara, você acha que é a primeira vez que eu fiquei com um homem? Não, ele tava mesmo chateado pela manipulação e pelo joguinho da Blair, e não por ter ficado com um homem especificamente. Então a gente fica aí nessa coisa de, apesar de nunca ter confirmado, a gente tem esse sentimento que o Chuck era sim bissexual, e eu gosto de acreditar que eles têm feito com o Max aquilo que eles queriam ter feito com o Chuck Bass há muitos anos atrás, mas eles não podiam ou não pensavam a respeito disso, justamente por ser uma série de uma geração e de um rolê completamente diferente. Por exemplo, gente, Gossip Girl era uma série extremamente polêmica, não sei se vocês sabem, mas na época que passava, a série passava na televisão, então muitas coisas ali naquela época eles não podiam fazer. Então Gossip, apesar de ter esse negócio de ser mais restrita por passar na televisão e tudo mais, ainda era uma série polêmica, porque tinha muita cena de pegação, tinha personagem homossexual, que tinha um namorado ali, que era o Eric, que nunca teve um destaque devido, mas naquela época já dava o que falar, tá? E eu falo porque eu acompanhei Gossip Girl desde o lançamento, eu acompanhei naquela época, gente, véia, eu sei. Até em relação à pegação dos personagens, a galera ficava muito no pé, tanto que Gossip Girl uma época acabou criando e, sei lá, divulgando vários posters bem polêmicos aí da galera se pegando, parecia um pornô, mano, o negócio era muito louco, assim, meio que pra enfrentar essa galera, bater de frente e tal, mas mesmo assim muitas coisas eles não conseguiam fazer. Até mesmo quando rolou o trisal na antiga Gossip Girl, mano, foi polêmica atrás de polêmica. Hoje em dia, com a chegada dos streamings, com as séries tendo mais representatividade, diversidade, o rolê é completamente diferente, então eu acho meio complicado você meio que julgar uma série daquela época por causa disso. Nem toda série vai ter essa oportunidade que Gossip Girl teve de trazer essa modernidade, sabe? De trazer uma nova geração dentro do mesmo universo, mostrando aí essa diferença. Tá, em relação a isso que eu falei sobre sexualidade, a gente vê uma diferença gigantesca em relação ao Max, e exatamente por isso que eu falo que ele é o Chuck Bass da nova geração, porque ele não tem problema nenhum com a sua sexualidade. Como eu disse, ele fica com absolutamente todo mundo, ele não se preocupa com o que as pessoas falam a seu respeito, e ele assume também. Eu acho que assim como o Chuck também, o Max, ele sempre fala que, sei lá, ele é assim, que ele é livre, que ele não quer ter um relacionamento sério, e ele deixa muito claro quando ele quer apenas transar com a pessoa, fora que ele deixa claro que ele nunca teve um relacionamento sério. E aí a gente consegue fazer esse paralelo também com o Chuck, porque a partir do momento que o Max, ele se apaixonou ali pela Audrey e pelo Aki, e aí no final a gente vê eles entrando em um relacionamento sério, e isso também aconteceu com o Chuck, porque a partir do momento que ele ficou com a Blair pela primeira vez ali na limusine, uma cena icônica, ele acabou se apaixonando por ela, só que foi muito confuso pra ele, porque ele nunca tinha sentido aquilo na vida, e foi exatamente o que aconteceu com o Max, mas de uma forma diferente, assim. E aí o Chuck tinha esse medo também de estar sentindo uma coisa nova e entrando em um relacionamento sério pela primeira vez. A gente tem ambos personagens vivendo uma experiência nova pela primeira vez aí no começo. Gosto até de pensar que esse trisal, Aki, Audrey e Max, é uma versão de Nate, Blair e Serena? Não!
a Serena de Nate, Blair e Chuck Bass. Meu Deus, de onde eu tirei isso? Mas seria também... Não. Eu sei que vocês não gostam dessas comparações, mas eu consigo ver muito da Blair na Audrey também. A própria mãe da Blair fez esse paralelo aí, dizendo que sabe como é ter uma filha controladora. A Audrey tem muitas características parecidas, mas eu também digo que o Aki é uma versão do Nate Archibald, e eles têm uma vibe ali de ser mais fofinho, de ser mais quietinho, porém não tão quietinho assim, e ir se mostrando no decorrer das temporadas. Até mesmo em relação a ter pai problemático, que quer te obrigar a fazer aquilo que você não quer fazer. A gente tinha essa história do Nate, e a gente também tem essa história do Aki aqui. Até mesmo essa coisa da Audrey e do Aki namorarem há muito tempo, desde sempre, ser esse casalzinho igual a Blair e o Nate, e aí o Chuck acabou chegando depois, igual o Max, que o Max também conhecia eles há muito tempo, assim como o Chuck nesse relacionamento, só que o Chuck entrou nessa relação depois, assim como o Max, apesar de conhecer, ele entrou depois. Gente, como vocês não fazem esses paralelos, pelo amor de Deus? E eu vou repetir mais uma vez, não tô falando que a Audrey é a nova Blair, não tô falando que o Aki é o novo Nate, não existe isso, tá? São personagens diferentes, mas é muito legal fazer essa coisa aí, essas homenagens, essas referências. Até porque Blair Waldorf é única e todos os outros personagens também. Outro paralelo também bem interessante também tem em relação a isso de relacionamento sério e esse medo, né? O Max e o Chuck, apesar de ficarem com várias pessoas, são personagens que já demonstraram que se sentem sozinhos em vários momentos, porém são personagens que sempre ou tentam, ou sei lá, estão do lado dos amigos em momentos importantes. Apesar do Chuck ser esse babaca, vários momentos que a Serena precisava dele, ou outros personagens, ele não pensava duas vezes, e já vinha oferecer a sua ajuda, fazer os seus joguinhos e entrar ali na situação mesmo. Isso é bem positivo também. Mas aí é bem interessante porque quando o Chuck ele ficou com a Blair, ele fica nessa confusão, né? Tipo, nunca senti isso, o que tá rolando e tal. E aí ele acaba tentando ficar com outras pessoas, mas o negocinho dele não funcionava. E aconteceu isso com o Max também nessa primeira temporada, né? Ele começou a se questionar o que tava acontecendo, o que tava faltando, ele tentava ficar com outras pessoas, mas ele já não sentia aquela coisa, não sentia o tesão, o negócio não funcionava, não ia, não rolava, até ele perceber que estava gostando do Aki e da Audrey. Então é muito legal ver que ao invés de criar esse triângulo amoroso, assim como na antiga série, e fazer personagens, por exemplo, o Nate e o Chuck brigar pela Blair, eles resolveram fazer um trisal e colocar já os três juntos, ao invés de colocar o Max e o Aki brigando pela Audrey, ou no caso, sei lá, o Max e a Audrey brigando pelo Aki, sabe? E nem preciso dizer que esse trisal, sem dúvida, é a melhor coisa dessa nova Gossip Girl, assim, eu não tenho dúvidas, essa série, ela tem os seus problemas, é óbvio que eu amo muito mais a antiga, que pra mim é superior, mas esse trisal é absolutamente tudo pra mim, e o meu sonho de princesa é, de fato, ver uma interação do trio da antiga Gossip Girl, Nate, Blair e Chuck, com esse novo trio que é Max, Audrey e Aki. Acho isso praticamente impossível de acontecer, mas é meu sonho. Fazer o quê? Por favor, alguém realiza? Ô, HBO Max. Assim, ai, a senhora podia realizar esse sonho, né? Colocar os três assim, ó, um do lado do outro, é que tudo. Enfim, gente, resumindo, o Max é um cara livre, um cara que fala a verdade na cara dos outros, custe o que custar, não tem problema nenhum de manipular, de fazer os seus joguinhos, ele não se importa com o que as pessoas pensam dele, mas ao mesmo tempo se importa sim, por mais que ele tenha essa vibe de eu sou o cara, eu pego todo mundo, ele é sensível sim, e ele sente as coisas, ele gosta da família, ele quer ser um cara familiar. É a mesma coisa do Chuck, gente, só que de 2021, e ponto final. É histórias diferentes, porém iguais, tá? Se você não vê nenhuma semelhança mesmo depois de tudo isso que eu falei, sinto muito por você, tá? Eu adoro fazer esse paralelo. Então, se você vê mais algum outro ponto que eu não falei aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Mas eu vou ficando por aqui. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser mais vídeos da nova Gossip Girl ou da antiga também, que eu adoraria, confesso. Dê muito like aqui nesse vídeo pra eu entender que você realmente quer e o YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Gossip Girl, tá? Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!